Olá, sejam todos bem-vindos. Essa é a playlist que vai estar tratando sobre sistemas de armazenamento de energia em bateria. São também conhecidos como BESS. Em resumo, o que é BESS? Quando eu disser BESS, Sistema de Armazenamento de Energia, o que tem que vir em mente é exatamente essa estrutura, onde ela pode possuir esse tamanho de um container ou menor um pouco. E nós vamos estar desbravando isso um pouco mais à frente, ok? A parte interna de um sistema de armazenamento de energia, também conhecido como BESS, funciona da seguinte forma. Primeiramente, nós temos a questão do ar-condicionado. Esse ar-condicionado ele tem por objetivo, sim, refrigerar toda essa estrutura através dos dutos forçados e da bateria, que é onde que é a parte uma das que mais esquentam, ok? Posteriormente, esse ar vai estar passando tudo por aqui, tem a questão do exaustor, mas o ar-condicionado, o HVAC, é a estrutura de ar-condicionado, ok? Essa é a primeira parte. A segunda, nós temos as baterias. Esse sistema de baterias, eles vão estar montando em racks, ok? Em painel, em rack fechado, nessa estrutura. E o que vem a ser o BMS? BMS é o sistema de segurança, que tem um slide bem mais à frente, que eu vou estar mostrando cada uma dessas etapas do sistema de segurança. Posteriormente, nós temos a detecção de incêndio. Aqui é um outro, primeiro essa parte aqui, depois do sistema de baterias. Vai estar vindo para esse quadro, que é o quadro CC, onde os elementos são paralelados. Posteriormente, ele passa por um sistema de retificação. Esse sistema de retificação é essa estrutura, PCS, ok? Por fim, ele joga para cá para o quadro CA, quadro de corrente alternada, e aí tem um sistema de medição, sistema de controle, sistema de supervisão, automação. Toda essa estrutura ela fica contida nesse sistema. Por fim, nós temos o transformador, onde esse transformador você pode ter, por exemplo, saindo dele, né, um cubículo que eleva para uma tensão superior a muito além disso. O objetivo dessa playlist é sempre correlacionar, conforme as outras, uma disciplinas que nós encontramos na graduação. Então, nessa primeira parte, nós temos aqui projetos 2, onde você mexe com a parte de transformação. Usa-se muito mesmo projetos 1, projetos 2 nessa estrutura. A parte de automação é profundo o entendimento. Nós vamos mostrar um slide à frente, onde tem toda a estrutura de automação dela. Quando nós estamos falando da parte de retificação, eletrônica 1 e eletrônica 2, sistema de incêndio a gente não vê muito na faculdade do curso de engenharia elétrica. Entretanto, existe uma disciplina de segurança do trabalho, onde tem uma noção bem interessante sobre essa parte, ok? E, por fim, a parte das baterias. As partes das baterias nós vemos um pouco na parte de projetos 2, na parte de dimensionar a parte da subestação, a quantidade de baterias que vai ser necessário o uso. No livro Proteção de Sistemas Elétricos, do Daniel Mamed e do Mamed, né? Ele ensina isso, acho que é no capítulo 1 ou 2, efetuar esses cálculos, ok? Mas eu acredito que essa playlist aqui vem uma das mais completas, onde envolve todo. Então, quando eu disser o sistema BESS, Sistema de Armazenamento de Energia em Baterias, é necessário que venha essa imagem na mente de vocês. Mais uma vez, o sistema do ar-condicionado para refrigerar a bateria, é evidente, no caso de acontecer algum incêndio, o sistema de incêndio. Posteriormente, o quadro CC, onde paralela, vai estar paralelando isso, joga para o quadro de corrente alternada, faz o processo de retificação antes, né, de enviar, ok? Então vamos para o próximo. Mas, ok, mas qual a vantagem de estar fazendo uso de um sistema BESS? Existe uma infinidade de vantagens. Aqui estão listadas algumas delas e ao decorrer do curso eu vou estar mostrando algumas outras, mas realmente ao total são um pouco mais de 13 e eu não vou pontuar as 13. Primeira parte da economia. A redução de custos operacionais, armazenamento de energia, utilização contra tarifa, você está deslocando a ponta dela. A redução de custos é sempre a questão de armazenamento, ok? Uma maior confiabilidade e resiliência. Por quê? Eu vou estar mostrando também a diferença entre ele e o no-break, mas a grosso modo é que ele tem um fluxo bidirecional, já ao passo que o no-break não possui. Mas de uma outra forma, ele entra de forma instantânea com uma maior capacidade de energia, se comparado à questão do no-break, de forma instantânea. Isso o no-break também faz. Você pode deslocar período de ponta nele. Pode integrar ele com um sistema de geração solar. O sistema de geração solar tem alguns gráficos de geração que você vai ver que ele é bem intermitente. E ele consegue deixar isso
uniforme possível, ok? É possível estar fazendo isso com esse modelo esse modelo de sistema, ao passo que os no-breaks não. Uma outra questão é independência da rede. Caso a rede esteja sobrecarregada, você consegue dar um alívio nela com esses elementos. Zero de emissão, qual a diferença dele para um gerador a diesel, né? Que o gerador a diesel não é instantâneo. O gerador a diesel, quando você aciona ele, quando falta energia e o gerador a diesel entra, demora alguns segundos, às vezes coisa até de minutos. E isso faz muita diferença em função de algumas cargas. Um exemplo claro disso é um hospital. Então, ele poderia estar alimentando o hospital com no-break, mas e uma indústria? Ele consegue suprir toda a potência da indústria? Se for superior, às vezes até qual é o preço dele? E uma outra questão é que muitas das vezes se fábrica de papel. Quando dá um pico de energia e você perde aquele espaço que estava, aquela folha, você corta, você perde o lote, vamos por assim dizer, ok? E posteriormente o gerenciamento de energia. O gerenciamento de energia, não vou estar desbravando um pouco mais à frente, mas é muito usado também o gerenciamento. Então, a grosso modo, essas são as vantagens. Mas uma última coisa, né? Começando o vídeo agora. Armazenamento de energia, ele vem ocorrendo ao longo dos anos de muitas formas, muita mesmo. Inclusive na graduação, nós vemos algumas dessas. Por exemplo, é possível armazenar energia sobre a forma eletroquímica, sobre a forma eletromagnética, é possível armazenar também sobre a forma termodinâmica e mecânica. Vamos começar por esta parte aqui que nos ensina alguma coisinha na graduação. A parte eletroquímica, nós temos as famosas baterias. Depois nós temos o fluxo, é o próximo slide, fluxo de carga, ou fluxo, bateria de fluxo que é usado. Tem agora algo que está chegando no mercado, que é o hidrogênio verde, que está se popularizando um pouco mais. Então, a grosso modo, a parte de eletroquímica pode ser representada por essas três estruturas. A questão da bateria, com seus infinidade de baterias que existem, né? A bateria de fluxo e o hidrogênio verde. Depois nós entramos aqui na parte do eletromagnéticas, a forma de armazenar energia. Temos capacitores, por exemplo. Capacitores, supercapacitores, supercondutores, é uma outra estrutura. Essa daqui não foi muito afundada na graduação, mas com certeza seria uma pós-graduação para você aprender o suficiente para trabalhar com isso. A parte termodinâmica, dá para armazenar energia sim na parte termodinâmica. Um exemplo disso é a pressão. Você tem um compressor, você comprime o ar lá para dentro, ok. Depois, quando você solta o ar, você poderia muito bem gerar uma turbina. E nessa gerar a turbina, você consegue estar provendo eletricidade, ok? Um outro exemplo disso é pressão e calor, ou até mesmo calor, que são as termoelétricas. As termoelétricas, né, é evidente que fazem uso de calor. Então, você está armazenando energia sobre a forma termodinâmica. E, por fim, a forma mecânica, onde nós temos a forma gravitacional e a forma cinética. A forma gravitacional são as usinas reversíveis. Acho que já deve ter ouvido falar um pouco dela, sempre ensino médio passa alguma coisinha. Usinas reversíveis e agora uma nova, que é por gravidade também. E a parte da cinética é o volante de inércia. O volante de inércia eu me lembro de ter lido a primeira vez dele no livro de física, acho que era Física 2, Halliday. Trabalha um pouco dele também. Física 1, Física 2, vocês me pegaram agora, acho que é Física 1. Ok? Então, essas são as formas possíveis para se armazenar energia. Essas quatro formas. Eu ia falar com vocês agora há pouco sobre a bateria de fluxo. A bateria de fluxo, ela funciona da seguinte forma. Digamos que ela é um capacitor meio disfarçado, mas a grosso modo, tá, gente? Nós temos aqui a parte negativa num tanque, nós temos a parte positiva no outro tanque, e aqui nós temos uma membrana. Se você quiser aumentar 4, 5, 6 horas, você aumenta o número desses containers, ok? E se você quiser aumentar a potência dela, a quantidade que ela consegue descarregar, é necessário que você aumente a membrana. Então, o que você faz, basicamente é isso. Joga os dois fluidos, os dois elementos, o positivo e o negativo, e regula com a membrana. Fazendo isso, você consegue estar descarregando. Ela tem uma vida útil longa, né? Um pouco mais de 15, 20 a 25 anos. Os materiais eles não são escassos. A parte boa também é que não são tóxicos, mas aí é outra questão, uma menor densidade energética. Se você precisar de muita energia, você iria precisar de muitos containers desses, e às vezes você não tem espaço. Um exemplo disso é São Paulo. São Paulo, o metro quadrado é muito caro. Aí como é que você armazena energia nessas condições? Começa a ficar um pouquinho complicado. Por fim, uma baixa eficiência. Essa baixa eficiência é em torno de 80%. Imagina de tudo que você gasta para armazenar, você só consegue extrair
no máximo 80%. E não é nem 80% que você consegue extrair, porque senão você zera tudo. Existe sempre uma margem de segurança em baterias que eles não possibilitam extrair tudo dela, ok? E aplicação em média de 4 a 10 horas. É um tempo bom, mas você vai ver que os sistemas trabalham de forma diferente. Lembra que eu falei sobre a questão de ar comprimido? Então, a questão de ar comprimido, existem duas grandes usinas. A primeira fica na Alemanha, ela tem um potencial de 290 megawatts, entrou em início de operação em 1978. Como é que funciona? Exatamente do jeito que eu havia falado. Você usa a eletricidade para bombear ar para dentro de uma caverna. Ok, quando você encheu essa caverna, ou até o momento em que você acha interessante, você cessa isso. Quando você estiver precisando dessa energia, posteriormente você abre a válvula e aí joga de volta. Quando passa gerando desse lado, a eletricidade, então, posteriormente é gerada. Assim como acontece com a água, não seria muito difícil imaginar com o ar. Claro que não podemos comparar a densidade da água com a densidade do ar, né? Não estou querendo fazer isso. Mas é uma das formas, sim. Mas aí nós temos alguns contratempos. O primeiro dela é em relação à topologia. Você precisa ter uma caverna. Olha o tamanho disso que você tem que segurar. E segundo, que essa estrutura ela tem uma baixa eficiência, acho que em torno de 40%, porque você guarda o ar, posteriormente ele começa a fugir porque gera microfissuras. Então é um contratempo dela. Mas sim, armazenar, estocar ar, né? Estocar vento. Dificuldade em encontrar os contratempos, dificuldade em encontrar um solo adequado, uma baixa eficiência e elevada potência de despacho, porque aqui você trabalha com 290 megawatts. É muita coisa. E antes que alguém pergunte por qual motivo que você precisa estocar energia, guardar energia, por algumas questões. Porque quando você tem uma fonte de energia, por exemplo, intermitente, você não consegue talvez controlá-la de forma como você queria, eólica, solar, por exemplo, quando ela está gerando, você não consegue diminuir a geração dela. E o que ocorre é que você começa de início, quando a carga, você tem um motor de 10 kW e está gerando muito mais que isso, em vez de dar 127 volts, começa a dar 130, 135, 140, começa a danificar o seu motor. O sistema de proteção começa a atuar, aí desliga a carga. E o que acontece? Em vez da frequência se manter em 60 Hz, começa a querer subir um pouco. Então você começa, além de ter problema de tensão, que é um efeito mais pontual, você posteriormente começa a ter problema de frequência. Mas como eu sempre comento que essas playlists é para pessoas de até quarto, quinto período da graduação, correlacionar as matérias, que vocês vão estar vendo lá embaixo, de primeiro a quarto, e posteriormente aqui as de cima. Isso que eu estou falando com vocês, vocês vão aprender um pouco mais a matéria do nono, tá? A matéria do nono vocês vão ver muito sobre isso, muito mesmo. Então, estou comentando para relacionar, mas não se preocupem, lá vocês vão aprender bastante sobre isso. O volante de inércia. O volante de inércia, ele existe, tem uma usina lá nos Estados Unidos e o potencial dela é de 200 megawatts. Como que funciona? Você tem uma estrutura, um eixo, que está girando, ok. Se você está girando, você tem energia cinética. Lembra que a gente estuda lá em Física 1? Ok, energia cinética. Quando falta essa energia, na hora o contato aqui dentro fecha. E então toda essa estrutura girante vai começar a gerar aquele aparelhado de ímã que fica aqui, que a gente aprende lá na matéria de máquinas 2, ou máquinas 1, mas no caso aqui é máquinas 2, onde você começa a ver essa estrutura. E aí ela começa a gerar. É exatamente a estrutura de Taipu, mas ao invés de usar ar, ao invés de usar água, você está usando uma estrutura sólida, girando. E aí gira e você consegue alimentar a sua carga, ok? Mas o ponto não tão interessante é que ela tem uma baixa autonomia, porque você precisa mantê-la girando. E ele começa a diminuir. Quando começa a diminuir, a tensão baixa, a frequência baixa, a sua carga desliga. Às vezes isso é usado para entrar primeiro com o gerador, porque isso é quase imediato, essa estrutura já está girando, você mantém ela girando aqui. Quando falta, o contato fecha muito rápido e aí você começa a alimentar. Compreenderam? Agora, uma outra forma de armazenar energia é a eletricidade através de usinas reversíveis. Como é que funcionam usinas reversíveis? É exatamente o que eu estou comentando até agora. A diferença é que é feito com água. Você tem uma determinado, não vou dizer piscina, mas um lago artificial, ok? Um lago artificial, aquele fechado todo com cimento, onde está sobrando energia em algum momento do dia.
meio-dia, 2 horas da tarde, algo dessa natureza. O que você faz? Você bombeia toda essa água para lago artificial aqui de cima. Então, esse lago vai estar cheio. Quando esse lago encher, quando começar o horário de pico, lá para as 18 horas aqui no Brasil, vamos colocar mais ou menos, você libera o processo reverso. Então, toda essa água desce. E aí, novamente, tomando como exemplo, vira uma Itaipu de novo. Gira isso daqui e vem. Lembrando que isso não pode ser caracterizado como hidrelétrica, ok? Isso aqui é armazenamento de energia em usinas reversíveis, porque hidrelétrica, a água flui e vai embora. Aqui não, ela fica nesse loop. Então, isso não é uma hidrelétrica, tá? Só pontuando. O que eu acabei de comentar com vocês, princípio de conservação de energia, nós usamos lá em Física 1 para resolver muitos problemas, principalmente da P2, pelo menos na minha época. E vocês vão estar estudando essas estruturas de motores, lá em Máquinas 1, Máquinas 2, ok? Um exemplo desse lago é o que está na Alemanha. Entrou em operação em 2014 e olha o tamanho dessa criança. 1,5 GB, né? Gigawatts. Aqui nós temos o primeiro lago, artificial, como vocês podem notar, né? E a estrutura dele ao redor é toda em cimento. Posteriormente, o lago do fundo. E aí ele fica trocando energia quando você precisa. Mas vamos combinar, né? Sai caríssimo você montar uma estrutura dessa. Você depende de uma estrutura geográfica. Aquela fórmula mGh, lembra da energia? Pois bem, é usado aqui. E esse conceito, ele é com água. Mas eu pergunto, tem como fazer diferente? Tem. Eu mostrei com vocês agora com ar comprimido. Quase o mesmo conceito. E aí alguém fez algo diferente. A mesma estrutura, porém de forma gravitacional. Vamos assistir o vídeo aqui. Acho que o vídeo não está passando. Consegui fazer o vídeo voltar. Só um instantinho que eu vou alterar o ponteiro aqui. Agora vamos. Eu acho que o vídeo fala por si mesmo, né? Mas vamos dar uma olhadinha. Neste momento, o que ele está fazendo é liberando energia, ok? Você tem uma energia que ela está lá no alto e agora ele está liberando energia para a carga. É como se aquela água estivesse descendo nesse momento, mas ao invés de ser água, são blocos. Vem tirando toda a energia, ao invés de ser ar comprimido, ser água, é um bloco. O mesmo conceito, mGh. Agora o processo inverte. Agora o processo é onde ele vai estar coletando energia. Vamos ver novamente. Depois que ele descarregou tudo, quando estiver sobrando eletricidade, ele faz o processo reverso. Puxa e vai estar jogando lá para cima. Esse vídeo eu peguei ele no YouTube, neste canal, e essa construção ela já se iniciou, ok? Se vocês derem uma olhadinha, ela já foi iniciada. Certo, vamos para o próximo slide. Mas percebam que isso tudo pode ser alterado com o sistema de armazenamento de energia em baterias. Olha a diferença de portabilidade. Aqui ele entrou em operação em 2021 nos Estados Unidos, 5 megawatts. São 3 containers em um espaço fechado. Olha a diferença. Não haveria necessidade de você ter uma usina reversível, não haveria necessidade de você estocar ar, né? Ter uma caverna, de construir uma torre daquele tamanho, com aquele monte de engrenagem. A vida útil desse equipamento é em torno de 20 a 25 anos. Então existe uma infinidade, tempo de resposta, comutação, várias outras estruturas, ok? Então essa tecnologia é sistema de armazenamento de energia em bateria, sistema BESS. Sem falar nessa outra grande maravilha. Olha o que ocorre. Caso aqui no Brasil, que tem muita colheita, ocorre um grande problema, sim, no período de safra, porque você não consegue estar trocando a demanda. Esse conceito de demanda vocês vão aprender muito bem lá na matéria do nono período. Você está calculando demanda de indústria, fazendo todo um processo de cálculo, e vocês vão ver que não é fácil ficar trocando demanda a cada 6 meses, 2 meses, tem um período mínimo de vigência. E aí a demanda ultrapassa, vai lá para cima a curva de carga, e você paga um absurdo nisso.
Com esse sistema, você consegue alugar, você para ele lá e no período de safra, durante o dia, ele descarrega, à noite ele carrega, e ele mantém uma média, algo mais linear. E havendo a necessidade, você pode até, por exemplo, pegar essa outra que é uma subestação móvel. Na disciplina de subestações, vocês vão aprender os vários modelos que tem, inclusive subestação móvel. Para que serve uma subestação móvel? É fazer um show, por exemplo. Em vez de montar uma subestação, você aluga um caminhão desse para, pega a rede de alta, por exemplo, e libera. Havendo a necessidade, você pode pegar essas duas estruturas. É um exemplo período de safra, se você vai construir alguma coisa, enfim. Mas olha a diferença de tecnologia disso que eu havia mostrado até agora há pouco, ok? Um resumo que dá para ser feito em relação a essas estruturas é sempre a questão da eficiência. Vamos começar por aqui, em torno de 45 a 70%. O que nós temos? O ar comprimido. Mas olha o contratempo dele. Como é que lê esse gráfico? Ele começa quase a partir de 100 megawatts a 1 giga. Isso é muita coisa, porque existe um valor atrelado ao valor do megawatt. Quando você está falando em 100 megawatts, pô, esse valor você multiplicou por 100. Se for 1 giga, nossa, é muito mais que isso. Então, o custo inicial da obra é muito elevado. A matéria de economia, vocês vão explorar isso consideravelmente, o tempo de retorno. Como é que começa? Problema de mercado, ok? Agora nós temos esse outro aqui, em torno de 70 a 85%. O que nós temos? O volante de inércia. O volante de inércia ele dá para trabalhar em uma potência melhor, percebam? Mas qual o outro contratempo dele? Vamos ler o gráfico novamente. Tempo de operação, a autonomia dele. Observe que o tempo de operação está em torno de segundos. É tempo suficiente para o gerador entrar. Mas se tivesse mais tempo, talvez poderia até substituir o gerador. O volante de inércia não é possível fazer isso, certo? Ainda falando a respeito de eficiência, nós temos outros modelos de baterias. Temos a bateria de fluxo, onde já tem uma eficiência até de 85, aí a bateria com outros princípios químicos, né? Sódio, sulfúrico, enfim, outras estruturas. Mas, no geral, até 85. E aí, por fim, o que tem maior eficiência, de 85 a 95, que são as baterias de lítio e a de chumbo ácido. E olha o diferencial, você consegue trabalhar com ela numa potência reduzida, na ordem de kW, e consegue estar vindo com ela até nessa parte final de 100 megas, ou até aumentar mais, ok? Que foi um exemplo, mas nada impede que você construa 10 containers, 30 containers, enfim. Está colocando essa estrutura. E o tempo de operação ela chega de minutos até horas. Então você tem muito tempo para repor uma máquina, para deixar um gerador, se ele der problema, ele consegue segurar a carga. Então esse quadro ele resume muito bem as tecnologias que existem com suas relações de eficiência, potência, autonomia, certo? Dessa forma, eu agradeço a presença de todos, mesmo que de forma virtual. Deixo claro que a referência foi tirada do site da WEG. Esse material você pode estar encontrando dentro do site da WEG, são os materiais de estudo. Todas essas figuras foram retiradas de lá, ok? Estou referenciando a WEG, uma empresa 100% brasileira. Havendo alguma dúvida, estou à disposição.